Mercedes came to me and said, Garrett, we want to get in the water with you. We want to create the perfect board for you to ride these waves so you can survive. Este filme que você está a ver e que pode ser acessado no endereço web que está no seu ecrã foi colocado no ar desde o dia 1 de janeiro. Já tem 580 mil visualizações e, imagine, ainda não foi lançado nos Estados Unidos. É sobre Nazaré e as suas famosas ondas para fazer surf e custou 0 a Portugal. No entanto, é uma das maiores promoções do país que já vi até hoje. Ele junta Garrett McNamara, famoso surfista, e a Mercedes-Benz, imagine-se. É sobre isto que vamos conversar hoje, com a pessoa que teve a ideia por trás da associação entre a Mercedes e Garrett McNamara e a promoção de Portugal no exterior. Olá, Jorge. Olá. Obrigado por teres vindo à Cor do Dinheiro. Jorge, como é que surge esta ideia para associar a Mercedes, e não é a Mercedes Portugal, é a Mercedes a nível mundial, e Garrett McNamara? Bom, efetivamente a ideia começou em Portugal, começou com um desafio que fizemos ao Garrett, que foi, de algum modo, nós já ajudávamos o Garrett em terra, com as viaturas 4x4, para transportar, portanto, as pranchas, as motas de água, todo esse equipamento que era necessário. Queríamos ir mais longe e lançámos a ideia ao Garrett. Porquê é que não vamos fazer uma prancha que seja uma prancha melhor do que a prancha que ele teve no passado, para surfar as ondas da Nazaré, que são muito específicas, e o que se usa hoje na Nazaré não é a mesma coisa que se usa no Havaí, portanto são pranchas diferentes. A ideia foi lançada, o Garrett adorou a ideia e fomos para Estugarda. Mas a ideia primeiro foi da Mercedes Portugal. A ideia foi da Mercedes-Benz Portugal. E como é que conseguiste convencer? Como é que conseguiram convencer não foi fácil. a Mercedes Mundial? Efetivamente, a ideia que surgiu na Mercedes-Benz Portugal, com a nossa agência de comunicação, que foi a BBDO, os criativos, um dia chegaram ao pé de nós e disseram, para nós temos que ir mais além e temos que fazer algo mais do que estar em terra com o Garrett, temos que estar dentro d'água. E há aquela ideia simples de vamos pôr um logotipo da Mercedes na prancha ou no fato do Garrett. Não, não é isso que queríamos fazer uma coisa diferente. E o Garrett dizia-nos, eu preciso de uma prancha mais rápida, mais flexível, que me permita sair mais rapidamente da onda. E foi isso que depois vocês conseguiram construir, fabricado em Portugal, mas com colaboração do vosso centro em Estugarda. Exatamente. Levámos o Garrett para a Alemanha, para o nosso centro de design, colocámos o Garrett a falar com uma quantidade de engenheiros. Quando produzimos um automóvel, queríamos leveza no automóvel, o mais leve possível. Na prancha era ao contrário, tínhamos o mais pesada possível, mas mais flexível, com uma distribuição de pesos, uma flexibilidade, que era o que é importante para a Nazaré. Túnel de vento, engenharia automóvel presente, distribuição de pesos, e acabámos por fazer um fecheiro, e é esse fecheiro que vem da Alemanha,
que é depois usado em Portugal para produzir a prancha em Portugal. Olha, e vocês não recebem chamadas telefónicas a pedir para venderem pranchas Mercedes? Nós recebemos muitas chamadas a pedir-nos para vender pranchas, efetivamente, tanto Mas Portugal podemos como dizer às pessoas estrangeiro. que a Mercedes não fabrica pranchas. De todo, nós estamos a fabricar pranchas, fabricamos automóveis, pranchas não, de momento não. Jorge, o que é que custou à Mercedes esta associação com o Garrett McNamara? Assim, efetivamente não custou nada. Em termos de dinheiro monetário não houve Ou seja, troca de ele não dinheiro. pediu cachê nenhum? Não, de todo, de todo. O Garrett Isso é é uma pessoa... inédito. É inédito, porque o Garrett é uma pessoa que vive muito o nosso país, já vive cá cerca de 3, 4 meses por ano, adora o nosso país, tem uma paixão muito grande pelo que faz na vida e ele vive de paixões. E quando ele está apaixonado, está enamorado por Portugal, pela Mercedes e pelo Mar da Nazaré, isso é o suficiente para ele viver. Portanto, não é por dinheiro que ele faz este trabalho. Qual é o impacto que isto tudo está a ter na indústria do surf em Portugal? Aliás, eu sei que tu dizes que o surf já gera mais receita para Portugal do que o próprio Golfo. Exatamente. É uma afirmação que faço e que fazemos, em conjunto também com o Turismo Portugal, que temos estado a trabalhar em conjunto. Hoje em dia o surf em Portugal gera uma riqueza que eu diria há 5 anos, 10 anos atrás não gerava. Hoje em dia tudo o que está em torno do surf, em termos de turismo que vem para Portugal, em termos de dormidas, alimentação... Quanto é que gasta um turista que vem fazer surf a Portugal por dia? Assim, estima-se que ele gaste cerca de 180 euros a 200 euros por dia, são números muito semelhantes... Por pessoa? Por pessoa, por dia, e que fica em média 5 dias em Portugal. Bom, e agora vamos fazer contas. Uma prova destas de surf, nível mundial, quantas pessoas é que movimentam normalmente? Em Portugal, as grandes provas de surf estão a movimentar cerca de 60 mil pessoas por dia. Entre 40 a 60 mil pessoas por dia. 60 mil pessoas por dia? Por dia. Por dia. Vezes 200, vezes 5 dias. Exatamente. Uma pipa de massa. É muito dinheiro. É muito rendimento para o nosso país. É algo que acreditamos que está a trazer, enfim, mais revenue, mais rendimento para o nosso país. E a título de curiosidade, nos próximos 3 anos vamos continuar a trabalhar com o Garrett e também com outros surfistas e vamos continuar a explorar Portugal. Portugal não é só Nazaré. Portugal tem ondas de qualidade mundial na Nazaré. Tem Peniche, tem Ericeira, tem Sagres também, tem a Madeira, tem os Açores, que são ondas desconhecidas e que existem. O Garrett já andou a vasculhar essas ondas e, portanto, ele sabe onde estão as ondas. O Baleal, ao largo do Baleal, também existem ondas gigantes, muito Então há um grandes. potencial brutal. Há um potencial gigante, muito gigante. Nos próximos 3 a 5 anos, Portugal vai ter um boom a nível mundial, que já tem agora com a Nazaré, de turistas, de jornalistas, de todo o mundo da indústria do surf estará em Portugal. Aí é que eu queria chegar. Quando vocês fizeram este filme na Nazaré, isto envolveu jornalistas de todo o mundo. De todo o mundo. De todo o mundo. O Garrett tem o recorde ainda hoje da maior onda surfada em Portugal, cerca de 30 metros de onda. Isto é notícia no mundo inteiro. Todos os telejornais do mundo inteiro, de todos os continentes, abrem o telejornal a falar desta onda, do Garrett e naturalmente da Nazaré e naturalmente de Portugal. Há uma comunidade muito grande de surfistas a nível mundial que hoje deslocam-se para Portugal, uns para ver e alguns para surfar na Nazaré. Esta parte do filme envolveu cadeias de televisão de renome mundial, NBC, sem dúvida, sem dúvida. NBC, ABS. Nós temos canais de televisão. Discovery Channel tem-nos ligado também para fazer artigos sobre o Garrett, sobre a produção das pranchas, sobre a Nazaré, tudo o que está em torno da Nazaré. Portugal era desconhecido para algumas destas entidades. Hoje Portugal está no mundo. Hoje Portugal é a referência mundial do surf. Não só pela maior onda do mundo, porque ter a maior onda do mundo em Portugal é algo que antigamente pensava, é no Havaí que isto acontece, não é no Havaí. Portugal tem ondas maiores e ondas de melhor qualidade neste momento do que tem o Havaí. O ano inteiro. Tu acreditas que este boom do surf vai trazer uma indústria relacionada com a própria atividade? Já não digo apenas fabrico de pranchas, mas imagina, centros de treino, centros de alto rendimento. Vai trazer de certeza, para além da indústria de calçado, vestuário, de pranchas, tudo o que está em torno disto. Obviamente, a capacidade hoteleira está a ser, alargada também em Peniche, na Ericeira, inclusivamente na Nazaré. Os restaurantes na Nazaré, que nós dizemos, há crise dos restaurantes, etc. Não há crise de restaurantes na Nazaré, estão sempre cheios. Então, quando há uma onda grande, há filas e filas para se poder ter um almoço, uma refeição tranquila na Nazaré. Portanto, claramente o surf está a alavancar o país, está a trazer rendimento para o país. E quando nós falamos do golfe, de facto, tem sido sempre um grande, uma atividade que traz muito rendimento para nós. O surf está a trazer muito também. Para a Mercedes foi um bónus fantástico. Não é? Foi para a Mercedes e para Portugal também. Deixa-me esclarecer, já agora quem nos está a ver, que isto não é uma associação entre a Mercedes-Benz e Portugal. O McNamara passou a ser um Global Ambassador. Sim, ele é embaixador da marca Mercedes a nível mundial, pelo menos nos próximos 3 anos.
Ele particularmente usa um Mercedes classe G no Havaí, é o carro dele, normal. Portanto, ele já naturalmente já tinha uma ligação à Mercedes, porque ele próprio tinha um Mercedes. Mas ele é embaixador da marca, vai fazer parte das campanhas de comunicação da marca também a nível global, no mundo inteiro. Mas mais do que isso, ele tem vindo a trabalhar connosco, mesmo em termos de desenvolvimento dos nossos quadros superiores, nas grandes reuniões mundiais que temos. O Gareth tem sido um speaker, um embaixador nosso, está lá também para falar de superar adversidades, de os desafios, do chegar ao limite, Ou seja, atingir do o ponto de topo, vista de motivação. motivacional E funciona e notas que isso tem efeito? Tem seguramente que sim, Temos feito muito trabalho com ele nessa área. Quando se olha para uma situação destas, que é absolutamente inédita, alguém fazer esta promoção de Portugal e da Mercedes sem custar rigorosamente nada, Exatamente. como é que te surgiu a ideia? A ideia surgiu basicamente, como referi há pouco, em conversa com criativos na nossa agência de comunicação. E quando apresentámos a ideia ao Gareth, ele disse amazing. E quando o Gareth diz amazing, ele percebeu a ideia, ele teve a visão de perceber que nós tínhamos ir muito além de só fazer ondas na Nazaré. Ele ia lá fazer umas ondas, passava ali 2 meses, mas neste momento o Gareth está no mundo e Portugal está no mundo. Portanto, Agora imagina quem nos está a ver, está ligado na indústria do surf. Se precisar daqueles dados que a Mercedes obteve no seu centro de produção, no túnel de vento, para fabricar pranchas em Portugal, vocês estão dispostos a ceder estes dados? Não, dispostos estamos, claro que sim. Se bem que cada prancha é uma prancha, são pranchas muito customizadas para o peso do Gareth, para as ondas da Nazaré. Portanto, há um file que nós temos com toda a informação e mais, nós já estamos a medir a velocidade que o Gareth faz na onda, que é algo que ninguém sabia. Todos os jornalistas nos perguntavam, mas qual é a velocidade que ele vai na onda? Sabemos que ele está próximo dos 60 km/h na onda. É muito, Qual é a velocidade? Muito. São 60 km? 62,7, 62,8 foi o que medimos na uma última. velocidade espantosa. Uma velocidade espantosa, porque ninguém tem noção do que é estar a 60 km/h sobre uma onda, sobre uma prancha. É de uma coisa extrema mesmo. Bom, Jorge, para vocês da Mercedes, o que é que estão a receber do ponto de vista de divulgação e impacto desta associação entre o McNamara e a marca? Eu acho que, acima de tudo, como marca, estamos a aproximar-nos das pessoas. Estamos mais próximos das pessoas no geral, dos portugueses no geral, e interessa-nos Portugal, e é Portugal que nos interessa promover também. Mas mais do que isso, estamos a abrir a marca a um público que até à data nós não tínhamos na marca. Nomeadamente jovem. A partir dos 18, 20 anos, 25 anos... Já se vê muita malta nova a conduzir Mercedes. Muita gente a conduzir Mercedes. Há uma grande aproximação da marca e o Gareth tem ajudado nessa aproximação e a Mercedes e a Honda e a Nazaré, tudo isto tem feito essa aproximação, claramente. Jorge Aguiar, parabéns por esta sua campanha e sobretudo por promover em Portugal. Muito e quanto a si, já sabe, fique por aí, daqui a pouco voltamos com o aconselhamento. E chegou o momento do aconselhamento. Esta semana, como habitual, temos aqui o António Godinho, administrador da OneBiz. Olá, António, olá. Ano novo e IRS novo. Não é vida nova, mas é impostos de novo. Então, António, foram divulgadas as tabelas de retenção na fonte. O que é que a gente pode dizer em relação àquilo que vai acontecer para este ano? Pode dizer que as famílias com filhos, portanto com coeficiente conjugal, que somam os filhos, no agregado familiar, vai ter menos retenção, vai ter um esforço menor de retenção mensal, ou seja, vai ter um salário líquido maior mensalmente. Sim, apenas para essas? Apenas para quem tem, a partir de um filho, Sim. E daí para quem cima... tem um filho, o rendimento deve subir quase 2%. Sim, mais ou menos. E depois vai aumentando consoante o número de filhos. Sim, não é? 2 filhos um pouco mais e 3 filhos nota-se mais de forma mais significativa. E é a grande alteração para este ano, é a possibilidade de fazer esta divisão do rendimento conjugal por 3, por um fator de 3. Ou seja, é uma grande vantagem face àquilo que acontecia no regime de 2014. Eu acho que é colocar um pouco de justiça nas famílias verdadeiramente com filhos. Que têm mais despesa. Exatamente. Portanto, é mais uma questão de justiça, não diria fiscal, mas de justiça familiar. António, vamos explicar melhor esta questão da retenção na fonte, que a maior parte das pessoas não percebem. É aquilo que, no fim de contas, a entidade empregadora guarda mensalmente do salário da pessoa para entregar ao IRS. Para entregar às finanças, no caso.
e para depois fazer o acerto no final do ano com o escalão depois final e respectivo e fazer o acerto ou a pagar ou a receber. Sim, provavelmente o que nós vamos ter em 2016, quando fizermos a declaração de IRS, é que vai haver mais entregas, mais Exatamente. devoluções. Mais reembolsos. Acontece é depois das eleições. eu diria que é oportuno esta medida. António, outra coisa. Só para lembrar a quem está do outro lado, que é empregador, o Secretário de Estado comunicou-nos recentemente, e foi aqui numa conversa privada na Cor do Dinheiro, que as empresas que andam a guardar o IRS das pessoas depois só entregam ao final do ano que vão ser fiscalizadas e vai haver penalizações por isto. É só para avisar quem está daquele lado. Sim, e já começaram. Eu já tive essas informações de uma ou outra empresa que já está a ser inspecionada nesse sentido. António, temos aqui também, porque amanhã, dia 15 de janeiro, termina, ou melhor, dia 15 de janeiro, porque como sabes o programa tem repetições também, é melhor dizer a data. Dia 15 de janeiro termina o prazo para reclamar do escalão em que as pessoas foram colocadas para quem passa recibos verdes. Não diria que é para reclamar, é mais para solicitar. Então explica lá isso. Porque este ano, em dezembro, houve o acerto da média do que foi o desconto durante 2014 de quem passou recibos verdes. Esteve num determinado escalão e se não fizer essa solicitação de correção do escalão, não pode andar para trás em termos de escalão. Ou seja, aquilo que foi o resultado do ano 2014 mantém-se em 2015 no mesmo escalão. E a lei permite este regime, e eventualmente de exceção, não sabemos se para 2016 se irá manter. Estás a falar de exceção para 2015. Para 2015, de poder baixar dois escalões, ou seja, até 2 escalões, no fundo os contribuintes podem solicitar até dia 15 recuarem 2 escalões no IRS. O que vinha acontecendo agora, e para alertar quem nos está a ver também, as pessoas foram avisadas disto em janeiro de 2014. Exatamente. Não prestaram foi atenção. Então. E deixaram até dezembro. Deixaram passar o ano, depois em dezembro, quando receberam a notificação, aí é que se assustaram. Houve os serviços da Ação Social, excepcionalmente, concederam mais um mês. Que é este período termina a 15 de janeiro. Mais um mês e 5 dias, porque era até 10 de dezembro, e agora 15 de dezembro, para pagamento já no dia 20. António, quem não fizer isto até amanhã fica automaticamente naquele escalão que a Segurança Social entregou. Fica no escalão que estaria no final do ano, em novembro. Portanto, não tem a possibilidade de recuar e pagar menos impostos, no fundo. Aviso para quem está do outro lado. Em 2016 pode mesmo ser já o escalão real, ou seja, não haver estas exceções. Sim, eu diria, Camilo, que é o que faz sentido. Ou seja, este regime de exceção de andar para trás, claro que o problema dos recibos verdes em Portugal é a oscilação de rendimento. E para isso há uma solução que é ter contabilidade organizada, Exatamente. que já várias vezes aqui dissemos. Mas enquanto isso não existe, há que ter pelo menos um bom planeamento do orçamento pessoal e fiscal de cada um dos. Olha, para terminar e trabalhadores muito independentes. rapidamente, qual é o balanço que se pode fazer do dia One Piece? O balanço foi extremamente positivo, em primeiro lugar porque se fez um programa diferente e ao vivo. Que tem Sobre sempre, empreendedorismo? Sobre empreendedorismo, que tem sempre um clima especial por ser ao vivo. Segundo, porque foi um programa onde passamos várias dicas para vários empreendedores que estiveram presentes no evento e que estão certamente... E há projetos em carteira. E estão certamente a pensar aplicá-los, alguns deles até já nesse processo de aplicação desses conselhos. Só para lembrar a quem está do outro lado, António, nós nas próximas semanas e meses vamos dedicar ainda mais atenção do que tínhamos dedicado ao empreendedorismo. Contei contigo na próxima semana. Ok, Camilo. Quanto a si já sabe, Twitter, Facebook, vá lá, deixa a sua sugestão, até insultos se quiser, esteja à vontade, nós aguentamos tudo. E chegou o momento de conhecer o investidor privado desta semana. E o nosso convidado é António Ramalho, presidente das Estradas de Portugal. António, muito obrigado por teres vindo à conversa. Então vamos começar pelo mais simples. Onde é que pões a massa? Olha, eu sou um investidor... Não é da empresa, a tua? Não, a minha. Como investidor, eu sou um investidor muito tradicionalista. Ou seja, conservador? Conservador, tradicionalmente conservador. Utilizo o sistema bancário e o sistema financeiro base para aquilo que é o meu suporte das poupanças. Estás a falar de depósitos a prazo? Depósitos a prazo, e utilizo a banca como numa lógica low cost. Nada de privates, nada de premium. Isto é, a banca é para depositar dinheiro e ter uma boa relação com o gerente. Isso é o resultado da tua passagem pela banca também? Não, já passaste por 2 bancos, pelo menos, que eu me recordo. Eu já passei por Souto muitos Maior, bancos, pelo Souto Maior, o Grupo depois Souto Maior pelo e todos os bancos, BCP e Santander também. Portanto, já tive a experiência, quer internacional, quer nacional.
E para dizer basicamente que não tem a ver com a experiência de banca, porque os bancos oferecem ótimos serviços de poupança, digamos assim, de toda a índole, mas eu basicamente utilizo os bancos como poupança básica low cost, isto é, trabalhar com o balcão, trabalhar com o gerente, conhecer olhos nos olhos das pessoas, etc. Mas não fica por aí apenas a minha poupança, Camilo, vamos ser também claros. Do ponto de vista daquilo que é as operações de risco, onde eu aplico também uma parte da minha poupança, ela é normalmente aplicada através de fundos. Fundos de investimento. Fundos de investimento ou fundos poupança-reforma, onde opto sempre por risco mais elevado. Dentro das opções das poupanças-reforma, quando elas existem, opto sempre pelas de risco mais elevado. Isso quer dizer o quê? Que não acreditas na Segurança Social? Não, eu acredito que a Segurança Social é um contributo, mas não é o único. E deve ser, digamos assim, e isso composto. Deve ser uma preocupação cada vez maior nossa. Eu acho que tem de ser uma preocupação, claramente, das pessoas. Nós sabemos que as alterações demográficas que existem obrigam, naturalmente, toda a gente a procurar utilizar uma parte da poupança que tem durante o seu período, digamos assim, ativo para preparar a reforma. E a reforma não pode ficar só dependente do Estado. António, eu já te vi passar por 3 bancos, não é? O Santander, o Santo Maior e também o BCP. Esta tua experiência, como é que se coaduna neste momento com a experiência nas estradas de Portugal? Eu tenho tido uma dupla experiência na gestão das empresas e na gestão dos bancos. Aliás, também passaste pela CP. Estive como Presidente da CP, como te lembras, e agora como Presidente das Estradas de Portugal. A realidade é que, normalmente, as empresas onde eu estou são empresas que vivem, normalmente, de problemas financeiros relevantes. É o caso da CP, é o caso da Estradas de Portugal. E, portanto, é muito normal que as pessoas procurem a minha experiência, enquanto administrador, quer do Grupo Chapéu Limou, Banco Pinto Santo Maior, quer do Santander, quer, ultimamente, do Millennium, para, de alguma maneira, poder dar o meu contributo a essa parcela financeira das empresas, que é uma parcela particularmente importante. Como nós tu tens um desafio grande agora pela frente nas Estradas de Portugal, que é a fusão com a parte ferroviária. Sim, essa vai ser um grande desafio do ano de 2015, nós estamos quase a chegar lá e, portanto, no ano de 2015 vamos ter esse grande desafio, que é um desafio particularmente importante, porque, de facto, hoje em dia a evolução do mundo tem demonstrado que as infraestruturas são, sobretudo, prestadores de serviço de disponibilidade de mobilidade terrestre. O que e devem ser geridas de forma conjunta. Claro, conjugadamente. Por uma razão muito simples, porque toda a gente percebe que a mobilidade terrestre é idêntica ou pode ser concorrencial ou cooperativa entre a mobilidade terrestre via estradas e via ferrovia. E nós temos aí um grande espaço de cooperação entre estes dois modos. Mas temos um lobby muito forte do outro lado que não está a gostar nada da ideia. Não, eu julgo que existe sempre, em grandes projetos de mudança, e este é um projeto de mudança, de reforma do Estado, porque estamos a falar de empresas que custam muito aos contribuintes. Exatamente. E têm que custar muito menos, porque estamos a falar de infraestruturas. É absolutamente óbvio, e eu acho que toda a gente percebe, que existe sempre alguma velhice do Restelo. Mas eu julgo que a maior parte das pessoas, nós fizemos essa sondagem, aliás, ao nível das Estradas de Portugal, e esperamos agora fazê-la também ao nível também da REFER, nós vemos que há muita gente com vontade de mudar e muita gente à procura de novos caminhos. Nós sabemos que o modelo tal como existe não é suportável. Nós não podemos estar a assentar a gestão das infraestruturas nos custos do contribuinte. E, portanto, temos que criar modos de sustentabilidade para os dois modelos. Esse raciocínio de libertar o contribuinte vale também para as Estradas de Portugal. É uma empresa muito desequilibrada do ponto de vista de endividamento. A empresa é uma empresa que, sobretudo, tem endividamento futuro para gerir. E esse é que é o grande problema. Nós, às vezes, quando falamos da dívida pública, estamos a falar da dívida pública atual e esquecemos da dívida pública que vem aí. Porquê? Porque nós fizemos muitas estradas e muito boas autoestradas, é inevitável, mas esquecemos que tínhamos que as pagar. E vamos pagá-las, porque o modelo que foi utilizado é um modelo de pagamento a prazo. Cerca de 30 mil milhões. É 3 mil euros per capita em Portugal. O que significa quase muito metade do nosso programa de ajustamento. É quase metade do nosso programa de ajustamento. E isto significa, basicamente, que há várias coisas a fazer, algumas que têm sido feitas com bastante sucesso e outras têm que continuar a ser feitas com igual sucesso. As que foram feitas com muito sucesso, já agora, Camilo, só para recordar, foi a revisitação destes contratos todos, que são contratos, sobretudo, com bancos internacionais. Estás a dizer redução dos custos para o contribuinte. E redução dos custos para o contribuinte. Isso tem sido, digamos, um esforço muito grande, eles andam à volta dos 30% e, portanto, temos... Dos 30%, ouvi bem? 30% dos custos. Bom, então anda muito político distraído.
Eu acho que, sobretudo, estes assuntos são sempre discretos e devem ser feitos discretamente, o que significa, basicamente, que se calhar não estão na boca do povo, e ainda bem que não estão, porque estes assuntos devem ser tratados com muita discrição. Não, mas é bom que o contribuinte saiba que vai sofrer uma poupança de 30% dos custos que ia suportar. Não, é verdade, e isso é particularmente importante porque vai durar os próximos anos, portanto, não são custos de ontem ou de hoje. Exatamente. Nós, aliás, no primeiro ano tivemos uma poupança de 207 milhões, este ano já vamos ter uma poupança superior a 300. Quando diz este ano é 2014? 2014. E 2015? E 2015 ainda iremos ter uma poupança maior. Eu não gosto de falar muito de poupanças futuras, gosto mais de falar daquilo que já poupámos. António, então já vamos com quase 700 milhões. Eu costumo dizer, já disse isto no outro dia na televisão, e agora volto a repetir-te, Camilo, que o meu sonho, ou o meu desejo é que eu tenho 3 anos de mandato, como todos os mandatos, e em 3 anos consegui chegar aos 900 milhões de poupança. É muito dinheiro. Era muito dinheiro. Se corresse mesmo bem, chegávamos aos 1.000 milhões. Mas, enfim, 900 milhões já é um objetivo positivo. Mas esse é um passo. Agora, a fusão é outro, que é, nós não podemos ficar só por aqui, temos que encontrar as maneiras de ser muito eficientes. Isto é, reduzir os compromissos que tínhamos, preservando a qualidade das estradas que temos e da ferrovia que temos, mas temos que fazer mais do que isso, que é, temos que pensar no futuro. E para pensar no futuro, a fusão é a melhor maneira, na minha opinião, e é a minha opinião naturalmente, é a melhor maneira para endereçar este assunto. Isto é, para focarmos num objetivo que era pôr os dois modos em cooperação. Isto é, o modo ferroviário com o modo ferroviário. António, deixa-me voltar às estradas. O portajar autoestradas é inevitável. Eu acho que nós temos que pensar como é que financiamos o sistema. E eu sou muito prático aqui. Acho que o primeiro a pagar para o sistema deve ser o utilizador. E nós percebemos todos que o utilizador de uma autoestrada deve pagá-la. O segundo deve ser o beneficiário. E eu costumo dizer que é o beneficiário direto. Há vários beneficiários diretos que pagam. Sim, o utilizador de gasolina, por exemplo, paga uma taxa específica por utilização das estradas nacionais e das autoestradas. Mas nós deveríamos até alargar um bocadinho o beneficiário, porque há outros beneficiários. Por exemplo, quando nós trabalhamos para a melhoria da sinistralidade automóvel, eu acho que as seguradoras também deveriam comparticipar com algum do benefício que tiveram na redução dos seus custos de sinistralidade E houve uma automóvel. alteração muito grande nos últimos 10 anos. Muito grande. De facto, a sinistralidade automóvel caiu mais de 50% e nas estradas nacionais caiu mais de 60%, mais de 64%. O que significa, basicamente, que demos um contributo muito sério para que... para as seguradoras. Poupança para as seguradoras. Aliás, há 10 anos, Camilo, se nos recordarmos, eu julgo que as seguradoras tinham todos prejuízo no seguro automóvel. Hoje têm todos Hoje lucro. ganham dinheiro. E, portanto, eu não lhes quero tirar o lucro, mas quero partilhar dele. E, portanto, julgo que aí também temos algum trabalho positivo para realizar no futuro. E só em última instância deve ser o contribuinte. Porque se uma infraestrutura serve utilmente à sociedade, então deve ser paga. Nós não conseguimos imaginar que as águas não fossem pagas, não conseguimos imaginar que a eletricidade não fosse paga, porque diabo. É mais um serviço. É mais um serviço, é um serviço de infraestrutura, portanto, que é útil à sociedade. António, e não é por causa de portagens que as empresas deixam de ser mais ou menos rentáveis? Nós já fizemos essas contas muito claramente e claro que somos preocupados que o preço das portagens deve ser razoavelmente móvel ou flexível em função daquilo que é as necessidades da economia. Mas vamos ser sinceros, o custo de uma portagem, e isto são dados da ANTRAN, não são dados meus, custa qualquer coisa como 7% da totalidade do modo de transporte. 7%. Se pensarmos que, vamos imaginar, que o transporte pode custar no produto final, já para ser muito sincero, um produto que só tenha transporte, custa 33%. Isto significa que destes 7%, nós estamos a alterar, digamos assim, uma percentagem muito baixa no custo de portagem. Isto é, ela só representa 3%. O que significa que se eu aumentasse 1% a portagem, estava a aumentar 0,03% o produto. Desculpem-me lá fazer estas contas, é muito chato para... Mas é para bom, coisa, mas se calhar isto é mesmo um problema de contas. António, muito obrigado por teres vindo à Cor do Dinheiro. Eu é que agradeço, Camilo. Quanto a si, já sabe, se precisar de colocar questões, dúvidas ou mesmo sugestões, é recorrer ao nosso Facebook ou mesmo ao Twitter. Deixe lá as suas sugestões que nós teremos a oportunidade de satisfazer a sua curiosidade ou até seguir as recomendações que nos faz. Quanto a nós, voltamos a ver-nos aqui na próxima semana. Já sabe, A Cor do Dinheiro, sempre e apenas na RTP Informação. Venha daí!